E aí, dona Jana, curtiu? Abertura Curti. curta hoje. Vai, começa. Bora. Efigenialidades. Criatividade e escrita. O podcast do Fantástico Guia. Dona Jana, cá estamos nós para falar do nosso amorzinho querido, ficção curta. Sim, amo Chegou muito. o dia. Chegou o dia de falar sobre esse formato. Podemos dizer que é um formato? Formato de ficção, a gente pode dizer, não é um gênero, é um formato. É nosso. Verdade. Então, estou dizendo aqui que a gente ama esse formato de literatura, que é a ficção curta. Mas você vai ter que explicar para a galera aí, porque tem muita coisa dentro de ficção curta, né? Parece que a gente está falando de uma coisa só, mas existem ali alguns detalhes que a gente pode explorar. E eu acho que a gente já poderia começar aí pelas tecnicalidades, né? Porque quando a gente está falando de ficção curta, a gente tem aí algumas ficções que têm até 100 palavras, exatamente 100 palavras, até 300 palavras, até 1000 palavras. Enfim, vamos começar por onde? Pelo começo, dona Jana? Acho que já que a gente vai falar do tamanho, porque assim, ficção curta, para quem não sabe, tem a ver com o tamanho, literalmente, da história mesmo. Então, é o número de palavras, para que a Fifi quer subir aqui participar do episódio. Então, é o número de palavras, que aquela história tem, né? Vocês vão ver em alguns lugares, o pessoal fala, mas não é por caracteres e tal. E, na verdade, depende muito. Tem alguns lugares aqui no Brasil que usa caracteres, mas para todos os efeitos, nós vamos usar o número de palavras, como... só o número de palavras, que é o que a gente usa também lá na gringa, né? Então é um modelo aí que serve aqui, tanto aqui para o Brasil quanto lá para fora. E aí, aqui também. A gente também usou bastante, né? Nas revistas, a gente usou bastante. Eu falei, tanto aqui quanto lá para fora. Falou isso? Que isso? Então tá bom, desculpa. Exatamente isso. Mas é que aqui no Brasil você acha também alguns concursos literários falando de número de caracteres, alguns editais também, mas acho que mais comum, assim, acaba sendo, na ficção curta em particular, o número de palavras. E aí, falando de categorias, né? A categoria mais curta de todas que a gente tem é um tipo de ficção curta que a gente ama, que a gente chama de... Em inglês, o termo não tem uma tradução, pelo menos a gente não conhece, expandidamente, porque a gente tem um termo... Deu uma baita gaguejada, você foi remixada agora. O que aconteceu com você? Não era Calma essa lá. Que eu queria. Não, você remixou em geral. Não, peraí. Em inglês, dona Jana, é Drabble, mas a gente gosta de chamar de peido. Isso, era isso que eu queria dizer. É porque se você pesquisar no Google, você não vai achar esse termo, infelizmente. A gente gostaria que peidle fosse um termo já reconhecido, né? Mas não é, então. Mas a gente vai explicar para vocês o que é. O que é o Drabble? O Drabble é um tipo de ficção curta que tem exatamente 100 palavras. E tem que tomar cuidado com esse exatamente, porque todas as outras categorias que a gente for mencionar para vocês daqui em diante serão espaços de palavras, de tantas a tantas palavras, né? Vai ser tipo um range, assim, né? Uma distribuição. Mas o Drabble, especificamente, ou peidle, é 100 palavras. Por que é peidle? Fale rapidamente. Por que, dona Jana? Porque se você tentar demais, se você exceder o limite, dá ruim. Pode dar ruim, merda. Exatamente. Dá merda, entendeu? Então, tem que ser aquilo ali, ó, breve. Tem que ser breve, tem que ser aquele peidinho ali. Então, certeiro. Nós gostamos de chamar de peidle. Vocês vão encontrar... vocês vão encontrar lá na gringa como Drabble, mas aqui a gente está chamando de peidle. E assim, não é como se a gente tivesse aí muitas revistas para as quais mandar e tudo mais, mas é um projeto, não, é um formato que a gente acha muito desafiador, né? Porque você escrever uma história ali com exatamente 100 palavras é um desafio interessante, mas eu acho que ele é muito mais um desafio para você se divertir do que algo para você realmente se testar, sabe? Eu acho que é muito mais pela diversão que a gente tem o formato do Drabble. Você concorda? Concordo, é uma coisa mais experimental, assim. Muitas vezes um Drabble pode virar uma história maior, mas eu acho que é um desafio legal para você descobrir se você é capaz de contar uma história em tão poucas palavras, porque 100 palavras é muito pouquinho, é tipo um parágrafozinho curto, assim. E também para você ter toda essa brincadeira de ter que ter exatamente 100 palavras. Então você às vezes vai ter que fazer um malabarismo ali para encaixar a ideia que você quer num número muito limitado de palavras e muito preciso de palavras, né? Então, essa ideia do Drabble. O peidle também tem essa ideia de você fazer uma coisa assim, descompromissada, você não precisa levar tanto a sério. Um negocinho ali que você vai soltar de repente
E é justamente por isso, né? Acho que, apesar de ser uma coisa que dá um baita trabalho, né? Você ter todo esse... conseguir consolidar a sua história num texto tão curto e ainda dentro das exatas 100 palavras, ele é uma coisa que você consegue fazer num tempinho que sobra ali no seu dia. Se você quiser, dá para escrever um Drabble por dia, sei lá, no final do seu dia, uma meia hora, você escreve um Drabble, né? Então, essa é a primeira... acho que é uma boa meta para se ter aí. Mas acho que o Drabble é a primeira dessas categorias que tem um pouco a ver com a próxima categoria. Vocês pode ser, em alguns lugares, vai misturar essas duas categorias justamente por elas serem muito curtas, que é a microfiction, ou a microficção. Exatamente. Né? Microficção, estamos falando aí geralmente de até 300 palavras, né? Na maioria dos editais que a gente vê aí, até 300 palavras. Já dá para perceber que a gente tem um pouco mais de espaço ali para desenvolver, né, uma narrativa, mas ainda assim é um baita desafio você fazer uma narrativa caber ali em 300 palavras. Existem, sim, né, possibilidades de publicação, principalmente lá fora, né, para microficção e tudo mais, mas ainda assim não é um mercado que ofereça aí, né, ostensivamente oportunidades. Só que vale novamente pelo desafio, né? Eu acho que quando a gente fala de Drabble e microficção, eu acho que a gente está falando realmente de formatos que desafiam você a focar realmente no que precisa ser essencial para a história. E assim, eu acho que o legal da microfiction ou da microficção, né, é que ela ainda te dá um espaço maior a ponto de você poder exercitar ideias que podem virar coisas maiores. Tanto que o tamanho do exercício do nosso grupo de escrita lá do Fantástico Guia, né, a gente tem um exercício semanal, toda semana a gente tem um exercício, a gente dá feedback por áudio pra galera e tudo mais. Geralmente escreva o começo de alguma coisa em 250, às vezes 300 palavras, dependendo ali da premissa. E a gente vê muitas histórias que a galera, inclusive, publicou histórias esse ano lá fora com base nesses exercícios que iniciou ali. Então pode ser o início de uma coisa, mas pode ser uma coisa completa. E eu tenho um case que eu tenho uma microficção publicada. Ela tem, acho que se eu não me engano, 350 palavras. Que foi um texto que, assim, que eu fiz. Eu estava no trem em São Paulo, e aí eu escrevi esse textinho e mandei para uma revista que aceitava flash fiction, que é o próximo tópico aí que a gente vai falar, que eles consideravam de 0 a 1000 palavras. A minha história ali estava no meio, dentro desse trecho que eles compreendiam, e foi publicado, né? Então pode ser sim também uma publicação. Mas, de novo, eu continuo achando que é uma categoria meio experimental, meio lúdica, vamos dizer assim, né? Mas é uma divisão que vocês vão encontrar. Se vocês pesquisarem no Google microficção, microfiction, vocês vão achar bastante coisa sobre isso. Exato, dona Jana. E aí, quando a gente fala de flash fiction, que seria a próxima categoria aí, ou ficção relâmpago, né? A gente está falando aí de um formato que já permite a gente brincar um pouco mais e a gente tem realmente mais possibilidades de publicação se a gente está falando de flash fiction, né? É um formato que já é mais consolidado lá fora, é um formato que ainda assim é desafiador, né? A gente está falando ali de até 1000 palavras ou até 1500 palavras, a depender, né, da oportunidade, mas em geral as revistas pedem que você explore até 1000 palavras para que elas se enquadrem ali em uma flash fiction. E a gente já, né, acho que a gente já teve a oportunidade de explorar bastante esse formato. Jana recentemente venceu um concurso, né, de flash fiction lá fora para uma das maiores revistas lá de fora, que é a revista Apex, e a gente está ali de forma recorrente com a galera do grupo de escrita também, mandando flash fiction para as oportunidades, e a gente está tendo um resultado super legal, né? A gente teve a Jana aí emplacando essa vitória no concurso de flash fiction da Apex. A gente já tem gente on hold, né? O que isso quer dizer? Histórias que ficaram retidas para os editores lá fora avaliarem e tudo mais. Então, é um formato que a gente gosta muito, é um formato que permite que você troque leituras com outros autores de uma forma muito mais fácil, né? Porque são 1000 palavras, né? Então, não é como se você estivesse se comprometendo ali a ler um livro, né, de uma outra pessoa. São 1000 palavras que você consegue dar um feedback, você consegue dar uma atenção especial. Então, é um formato que, para a gente,
parece ser um formato bem interessante de se explorar, principalmente quando a gente está começando. Eu gosto muito de indicar para quem está começando. Não, com certeza. E é um formato, continua sendo um formato experimental, mas ele já é um formato que alcança mais público e também mais oportunidades, justamente por você conseguir contar uma história com mais cuidado. Em 1000 palavras é pouco, mas dá para você construir um universo, dá para você construir um conflito, mas continua sendo um tamanho de história que você consegue usar, por exemplo, eu quero experimentar escrever uma história em segunda pessoa no futuro, sei lá. É um tempo e uma pessoa narrativa super complicada de manejar. Se você for escrever uma história de 5.000 palavras, pode ser que seja muito cansativo. Se você não gostar do resultado, você vai ter perdido ali 5.000 palavras, 1 semana, 2 semanas ali de trabalho. Então a ficção relâmpago é muito legal para isso. Quero escrever uma história do ponto de vista da maritaca que passa aqui em cima da minha casa. E é um ponto de vista mais diferente, que você vai ter que inventar coisas ali. Ou então quero escrever uma ficção relâmpago em formato de, de bula de remédio, que é uma ficção relâmpago que, inclusive, a gente publicou na Faísca, que era, inclusive, uma newsletter / revista, né? Específica para ficção relâmpago que a gente teve dentro da Mafagafo, né? E ela foi inspirada, inclusive, na Fireside, que era uma revista que não existe mais, ela só tem o backlog dela, né? Mas foi a revista em que eu publiquei essa minha microficção aí de 200 e poucas palavras. E eles mandavam, isso era legal porque era um formato que a gente conseguia mandar numa newsletter para as pessoas, né? As pessoas recebiam aquele texto e elas liam no horário do almoço em 15 minutos, né? Então, o que eu acho legal também de ficção relâmpago, esse termo, e também flash fiction, né? É que não tem o termo story, né? Tipo short story, por exemplo, que é de história, porque a ficção tão curta assim como a ficção relâmpago, ela pode não ser necessariamente uma história com início, meio e fim. Ela pode ser, como eu acabei de falar, uma bula de um remédio. Eu tô falando de uma história que chama Futurotil, que é da Paola Siviera, uma queridona minha. A gente pode até colocar o link aqui nos comentários, que se tiver, na verdade, preciso até ver se ela tá disponível, mas é uma história que a Paola escreveu no formato de um bula de remédio, de um probiótico para pessoas que podem prever o futuro com base no micro-organismo que elas têm na flora intestinal delas. E aí é muito engraçado, porque ela brinca com várias coisas, tipo, se você tiver algum problema, você tem que tomar um remédio, mas tome cuidado, porque você pode prever que você tomou e não tomou, então você tem que garantir que você está tomando. Tipo, faz essa brincadeira com o especulativo, né? Então, a ficção relâmpago tem essa possibilidade ainda também bem lúdica. E eu queria dizer que dessas categorias que a gente falou, a ficção relâmpago, eu acho que começa a entrar numa categorização mais oficial, assim, quando a gente fala de premiações lá fora. Porque a gente tem a premiação nos principais prêmios, né, anglófonos, assim, de fantasia de ficção científica, tipo o Hugo, o Nebula, o Locus, Ignite, etc. Eles vão ter as categorias separadas por número de palavras, e geralmente a primeira categoria vai ser a categoria de conto, e essa categoria ela vai abordar todas as histórias a partir ali de umas 300, 500 palavras. A gente já viu histórias de 500, 600 palavras serem indicadas ao Hugo, por exemplo. E elas caem dentro dessa subdivisão um pouco mais improvisada aí de ficção relâmpago. Então, eu acho que ficção relâmpago é um formato que vale observar, vale, né, experimentar bastante, escrever bastante nesse formato. É um formato que a gente estimula muito dentro do Fantástico Guia. A gente, né, como o Diogo falou, sim, a gente tem os concursos, a gente tem muita gente usando os exercícios para criar, depois expandir só um pouquinho a história, porque já escreveu 300 palavras no exercício, 250. Expandiu um pouquinho, é um quarto de uma ficção relâmpago, entendeu? Expandiu um pouquinho e já vira uma ficção relâmpago. Então, gostamos desse formato bastante. Exato. E eu acho que, pelo menos falando sobre essas 3 categorias aqui, elas dão essa sensação de você finalizar algo, que é muito importante, sabe? É muito importante a gente realmente chegar ali no ponto final, entregar uma história, ter essa sensação de ter desenvolvido uma narrativa. E isso, por que eu bato muito na tecla, né, de indicar isso muito para iniciantes, por mais que a gente, mesmo não sendo iniciantes aí, a gente ainda ama explorar esses formatos, mas ainda assim, para quem está começando, é muito comum, né? Você ver a galera começando, querendo escrever uma trilogia, querendo escrever um livro inteiro e tal. E, cara, super legal, né? Não é como se a gente quisesse desencorajar aqui, apesar de, né, uma trilogia, eu realmente achar que não deveria ser. A gente está um pouco desencorajando, sim. Talvez estejamos aqui desencorajando, sim. Talvez. Mas, assim, para quem está começando, é muito importante ter essa sensação de finalizar,
né, de realmente entregar algo, de, né, entregar Sim. uma narrativa e, cara, ter a oportunidade também de testar formas diferentes de contar uma história. Então, a gente pode trabalhar, como você trouxe aqui, ponto de vista diferente. A gente pode trabalhar ali, se você quer narrar uma história no presente, se você quer narrar uma história no passado. Então, você tem muita possibilidade de trabalhar uma diversidade de formas de narrar uma história e isso vai dando para você mais experiência que você vai, com certeza, utilizar conforme você for aí avançando na carreira. Então, para quem está começando, é super indicado, né, focar em escrever flash fiction, né, ficção relâmpago, escrever conto também, que é o próximo tópico que a gente vai falar. Por quê? Porque são narrativas que permitem realmente a gente entregar uma história, finalizar uma história e já começar outra aí, podendo utilizar recursos narrativos diferentes, podendo se beneficiar realmente dessa variedade de opções que a gente tem, que se a gente começa um projeto longo, muitas vezes vai deixar a gente amarrado naquilo ali até que a gente termine. Perfeito. Acho que é bem esse caminho. E aí você fala que a próxima categoria é conto, e muita gente acho que talvez só conheça o conto, ou categorize tudo isso que a gente falou dentro de conto. E assim, tudo bem também, porque conto em inglês é short story, ou seja, uma história curta. Então, assim, Isso. muitos lugares vão categorizar, como eu falei, uma história de 300 palavras dentro da categoria de conto. Se você for para algumas revistas, por exemplo, elas não vão ter um edital aberto para drabble, microficção, ficção relâmpago e conto. Não, vai ser assim, conto de até X mil palavras. Então, por exemplo, a gente aceita contos de até 6 mil palavras. Se eles estão falando de até 6 mil palavras, significa que de 1 a 6 mil palavras eles estão considerando conto e eles vai entrar nessa categoria, né? Então, a gente tem, por exemplo, sei lá, Podcast ou Escape Pod, são revistas que elas consideram de X a 6 mil, acho que é 6 mil ou 7 mil palavras, conto. Mas você vai ter outras revistas que vão, né, separar isso. Então, a gente tem, por exemplo, a Apex, que vai ter a separação entre ficções relâmpago, que são histórias até 1.000 palavras, e contos, que são histórias de até, sei lá quantas palavras que eles aceitam lá, mas tem um limite maior, né? Então, mas assim, tudo bem se você já ouviu falar dessas histórias mais curtas como conto ou short story, e tudo bem procurar e pesquisar técnicas e tudo mais com esse nome. Acho que vai ser o mais comum, a categoria, a nomenclatura mais comum que a gente vai encontrar para histórias curtas, que é conto. Então, muita gente associa a ficção curta apenas a contos. É como se fosse um sinônimo, né? Pode ser usado assim, mas a gente aqui preferiu destrinchar para vocês como se fossem subdivisões da ficção curta, né? Mas o conto, ele realmente, oficialmente, a CIFA, né, que é a Associação lá gringa de Fantasia e Ficção Científica, ela vai reconhecer que histórias de até 7.500 palavras são contos, né? Pode ser que aqui no Brasil a gente tenha limites diferentes, dependendo de um edital, da revista e tudo mais. Então, a Mafagafo, por exemplo, recebia histórias maiores, mas a gente usava contos ou noveletas, podemos falar disso depois. Mas, para todos os efeitos, se você quer mergulhar ali no mercado anglófono, contos são limitados ali em 7.500 palavras, que, para quem não tem muita noção de número de palavras, é bastante palavra, dá para contar uma história bem detalhada, bem longuinha, não é o suficiente para fazer um livro, não é um livro que fique em pé, mas é uma história já que dá para se estender um pouquinho mais, se você for ali para o limite mais de 5 a 7.500 ali, são histórias mais longuinhas, que vão exigir um tempo maior de escrita, de leitura também, são histórias que vão ser lidas ali em mais de 1 hora, provavelmente para um leitor médio, né? Mas você tem aí esse espaço maior para desenvolver sua história, né? E aí, eu acho bom você ter trazido essa questão aí da quantidade de palavras, porque a partir desse momento, a partir do momento em que a gente começa a categorizar conto, a gente também tem que prestar mais atenção em como isso vai funcionar nas premiações, porque as premiações vão se basear muito nessa quantidade de palavras para poder definir ali em qual categoria eles vão colocar cada história, né? Então, os contos indo até 7.500 palavras, depois a gente tem noveleta, depois a gente tem novela. Então, a partir do conto, começa a ficar importante você saber exatamente o que você está trabalhando. Tá, eu estou escrevendo um conto, eu estou escrevendo uma noveleta, eu estou escrevendo uma novela. Porque se você está pensando em premiação, né, pode ser que na categoria de conto você tenha muito mais concorrentes do que na categoria de noveleta, por exemplo.
Mas você se tem você menos for oportunidade pensar, de publicação. você tem menos oportunidade de publicação de uma noveleta. Por quê? Porque as revistas lá fora pagam por palavra. E uma noveleta vai fazer com que a revista tenha que remunerar você com um valor com o qual ela poderia comprar ali 2, 3, 4 contos de uma vez. Uhum. Então, existe realmente esse momento no qual, né, na vida de um autor que esteja focando em publicação lá fora, em premiação lá fora também, no qual ele vai pensar, ele vai parar e pensar, pô, mas será que se eu estender isso um pouco aqui, concorrer na categoria de noveleta não é legal e tal? Então, isso vai acontecer em algum momento se você seguir por esse caminho. Não sendo o caso, não acho que seja algo que você tem que ter tanta preocupação assim. Mas ainda Sim. assim, gostaria de dizer que conto é realmente o meu formato favorito, né? Dentre os que nós mencionamos até agora, é o que eu me sinto mais à vontade, é o formato, né, no qual eu encontrei a possibilidade de narrar histórias diferentes ali, e depois até fazer com que elas fizessem sentido juntas. Então, eu lembro que, por exemplo, o Mago Guerreiro, a gente pode até deixar o link do Mago Guerreiro aí também Boa, na na descrição, né, descrição. no primeiro comentário. Mago Guerreiro foi a primeira obra que eu escrevi. Eu já falei muito, né, do Mago Guerreiro aí no Fantástico Guia. É uma obra que eu tenho todos os meus poréns, eu tenho todas as minhas ressalvas, mas eu tenho um carinho absurdo. Por quê? Porque ela começou com posts de blogs, então foram ali 10 ou 11 posts, nos quais eu tinha histórias muito curtas, de 1.000, 1.500, 2.000 palavras, e eu fui lançando aquilo ali toda semana, toda semana. E aí, ao fim dessas 12 semanas aí, eu juntei tudo e publiquei uma noveleta. Ou seja, o que eram contos separados acabaram virando ali uma noveleta. E ela funciona, né, como um conto, mas ela funciona também nesse formato de noveleta quando você agrupa tudo. Então, o meu começo na literatura foi por esse caminho, sabe? Foi pelo caminho de começar a narrar essas histórias curtas e depois, né, juntá-las, fazer com que elas virassem uma noveleta. E eu mantive esse contato, né? Como editor também, como autor, eu mantive esse contato com o formato. É uma pena que a gente não tenha mais leitores desse formato atualmente, sabe? Porque a gente tem grandes contistas aí na nossa literatura, acho que Machado de Assis é um grande exemplo que a gente tem, mas a gente tem Clarice realmente... mesmo era muito conhecida pelos Então, contos. exato, essa que é a questão, sabe? Eu queria muito que a gente retomasse, né, esse prazer por não só escrever, mas ler contos, sabe? Consumir muito, Sim. porque pelo menos é o formato que eu mais consumo. Por quê? Porque ele me dá a possibilidade de ler mais gente, de estar em contato com histórias narradas por outros autores. Então, eu consigo ler uma história da Jana hoje, eu leio uma história, né, de um outro autor, de uma outra autora. Então, eu tenho essa possibilidade de estar em contato com narrativas diferentes. E para quem está começando, principalmente para autores iniciantes, é importante você ter contato com autores diferentes, narrando histórias de formas diferentes, porque isso vai, querendo ou não, contribuir aí para a sua bagagem, como escritor mesmo, para você entender, pô, olha que legal o que fulano fez nesse conto aqui, pô, olha fulana, olha como é que ela organizou essa história, sabe? Olha como é que essa história aqui se beneficia de estar sendo narrada na segunda pessoa. Então, isso traz para você uma bagagem que, para você ter essa bagagem toda com a leitura, por exemplo, de romances, né, que são obras aí muito maiores, você vai ter que ter um investimento de tempo muito maior. Então, eu recomendo fortemente que quem está começando tenha contato com essas narrativas mais curtas, porque isso vai permitir realmente que você vá ganhando bagagem que você vai poder usar aí quando estiver escrevendo as próprias histórias. Eu concordo, só os meninos da técnica, um dos meninos da técnica está falando aqui da Lígia Fagundes Telles, que é uma excelente contista também. E eu, inclusive, um dos meus autores contemporâneos favoritos de fantasia e ficção científica, mais especificamente ficção científica, né? Embora ele escreva fantasia também, é um exclusivo contista. Ele só escreve contos, que é o Ted Chiang. Inclusive, a gente pode deixar o link aqui para vocês do livro dele que é mais famoso. Tem 2 aqui publicados no Brasil. Acho que o primeiro é A História da Sua Vida e Outras Histórias, que inclusive é onde tem a noveleta,
que deu a origem ao filme A Chegada, né, dos aliens lá que descem pra Terra e tal, é do Ted Chiang a história. E tem um outro que chama, acho que é Exalação, alguma coisa assim, acho que é o segundo livro dele, que são ambas coletâneas de contos e noveletas, né, porque ele tem umas histórias um pouquinho maiores. E ele é um dos meus autores favoritos assim, de ficção científica, e ele é exclusivamente contista, ele nunca escreveu um romance. Nunca publicou um romance, pelo menos, né? E falando nisso, inclusive, noveleta, a gente tá falando noveleta, mas só para vocês, né, que estão acompanhando aí o tamanho das coisas saberem, uma noveleta é uma história que tem de 7.500, que é onde termina conto, 7.501, até 17.500. Então tem esse range de 10 mil palavras. Então histórias que vão até 17.500 palavras são consideradas noveletas, né? Se elas tiverem de 7.501 a 17.500 palavras. Mas em estrutura, em formato, em oportunidades, em dificuldades, eu acho que a noveleta acaba sendo muito parecida com o conto. O que mais difere mesmo ali é o tamanho da história. Depois a gente vai entrar em ficção longa, e aí a gente não vai abordar, obviamente, nesse episódio, mas eu acho que ali até noveleta a gente está falando das mesmas vantagens, desvantagens e formatos ali do conto, né, quando a gente fala de noveleta. Então, só para vocês, acho que de forma bem, bem resumida, a ficção curta, ela pode ser numa abordagem mais purista, tudo que tem até 7.500 palavras, e se você for um pouco mais flexível, tudo que tem até 17.500 palavras pode ser considerada ficção curta também. Então, tudo que a gente for falar aqui de diferença para ficção longa, prós, contras e tudo mais, a gente está falando dessas histórias que podem ter de 100 a mais ou menos 17.500 palavras ali, quando são as mais longas, ou até umas 7.500 palavras ali, quando a gente estiver falando de contos mais... que é de um formato mais conhecido pela galera aí. Maravilha, dona Jana. Bom, então, já que mencionamos aí os formatos, né, de ficção curta que nós queríamos mencionar, eu gostaria de fazer uma pergunta não só para você, mas para quem estiver nos ouvindo aqui, que é como a ficção curta mudou a sua trajetória na escrita. E antes de você responder, primeiro que eu quero dizer assim, se você tá pensando aí como a ficção curta mudou a sua trajetória na escrita e você não tem uma resposta, você tá errado. Já começou errado, vamos dar um jeito de mudar isso aí. Vai mudar agora. Vocês vão falar agora. Mudou agora, eu ouvi esse episódio e agora a minha vida mudou porque eu vou começar a consumir ainda mais ficção curta. Mas antes de você responder, dona Jana, gostaria que você lembrasse o povo que, para apoiar esse podcast aqui, é só passar lá no Catarse, catarse.me/FGNialidades. FGNialidades. Tem link aí no primeiro comentário fixado, dona Jana. E se você estiver vendo o vídeo, tem o link aqui, ó. Estou apontando, eu acho isso muito legal. Estou apontando aqui para o link. Não tá, não. Não, é do outro lado. No vídeo. Claro que não. É do outro lado. É aí. Claro que não, garoto. Como assim? Para mim tá aparecendo desse lado aí. Sério? Sério? Não acredito! Você tá espelhada? Acho que tô. Que loucura! Caraca, pra mim na tela aqui tá parecendo que é pra cá. Então tá pra cá, ó, gente, vocês me perdoem. Agora tá certo? Realmente pra aí. Eu acho que sim. Eu espero que sim, porque que eu tô olhando aqui, loucura. tá fazendo pra aí. Depois eu até tirar um print pra você ver. Boa. Quando a galera publicar... Ah. Fala, meu amor. Não, eu acredito, eu acredito. Acho que é meu vídeo que tá invertido. Não, mas eu vou responder como que a ficção curta mudou minha trajetória na escrita. Eu acho que tem duas respostas, na verdade, porque a primeira a minha primeira história publicada, ela foi uma ficção curta que foi um pouquinho aumentada, né? Que é a minha novela, que é o próximo tamanho, que é o Lobo de Rua, mas que ele nasceu como uma noveleta. Foi minha primeira publicação aqui no Brasil. Ela é uma publicação que ainda está aí rodando. Podemos deixar o link aqui também na descrição, nos comentários. Que é uma história que foi publicada pela Dame Blanche. Inclusive, descobri hoje que está no Mac Livros. Então, se você quiser ler, você pode acessar gratuitamente lá na plataforma do GovBR de leitura de livros. Mas, então, isso mudou bastante minha trajetória, óbvio, porque ela começou a minha trajetória. Mas eu acho que eu vou falar de uma mudança que eu acho que realmente foi uma mudança e não um início. Que foi quando eu, leitora de contos que era, porque eu lia muito, leio até hoje, né? Mas na época eu já lia muita ficção curta anglófona. Tinha aqui no Brasil também, eu li aqui no Brasil, mas em outro contexto, não gratuitamente pela internet. A gente vai falar um pouco mais disso. Eu lia muita ficção curta anglófona.
E foi quando começou a me dar essa coceirinha de, e se eu fizesse também, se eu escrevesse em inglês também, e se eu publicasse nessas revistas que eu gosto tanto, que são revistas que eu leio gratuitamente e tudo mais. E aí eu comecei, acho que lá para 2014, 15, assim, que foi quando eu comecei a ler muito a sério, ficção curta, gringa, eu comecei a acalentar essa ideia. Demorou alguns anos para eu realmente escrever, porque eu fui escrever a sério mesmo em inglês já era, sei lá, 2019, né? Mas desde 2015 eu tinha essa coisinha de tipo, talvez eu possa também escrever em inglês. Por quê? Porque ficção curta. Eu jamais teria escrito em inglês se eu tivesse que escrever um romance logo de cara, porque eu não tinha escrito romance nem em português, que dirá em inglês. Então, eu acho que assim, eu só entrei no mercado anglófono por conta da existência da ficção curta, senão eu com certeza não estaria por lá. Se eu só tivesse me limitando a escrever romance, assim, eu acho que eu ainda estaria muito longe de me arriscar nesses mares aí anglófonos. Cara, então, eu acho que eu me antecipei, eu acabei falando, né, do Mago Guerreiro, Do né, Mago que Guerreiro, foi, querendo ou não, foi um divisor de águas ali para mim, né, depois eu lancei na Amazon e tudo mais, então, meu início mesmo, quando eu botei o pezinho ali, foi por meio da ficção curta, mas eu acho que o que mais me impactou, né, principalmente falando de trajetória de escrita, foi a possibilidade de ler outros autores, e não só autores gringos, autores brasileiros. Cara, porque como editor de revista, o que a gente já leu de autor brasileiro, eu nunca teria conseguido ler a quantidade de autores brasileiros Não que eu mesmo. li sendo editor de revista. E assim, Jana, eu acho que a gente pode concordar aqui facilmente que a gente já leu aí histórias de centenas de autores brasileiros. Centenas, muitas centenas, eu Facilmente. diria. Muitas Facilmente. centenas, múltiplas centenas, fácil. Então, assim, eu não sei se chega nos milhares, mas acho que múltiplas Cara, centenas tranquilamente. não, Tranquilamente. eu acho que beira os milhares, porque eu acho que só na Faísca eu devo ter lido pelo menos umas 600 histórias, ou mais. Exato. Porque Exatamente. foram, sei lá, 7 temporadas, 8 temporadas, nem sei quantos, e a gente publicava em cada temporada cento e poucas? Não, 50 e poucas histórias, e a gente recebia muito mais. Então, eu diria que beira milhares mesmo, assim. Eu acho que beira E aí milhares. eu acho muito engraçado que às vezes eu vejo, né, em rede social a galera, mas vocês leem autores brasileiros? Quantos autores brasileiros você leu? E aí me dá um orgulho assim, que eu falo, segura minha cerveja aqui. Pera aí, Sim. segura minha cerveja, porque se tem gente que leu autor brasileiro, foi a gente, sabe? A gente leu Exato. muita gente. E esse é um dos privilégios de você ter uma revista que publica ficção curta, né? Que você tem realmente a possibilidade de ler muita gente. Eu acho tão legal isso, porque muita gente que passou pelas nossas revistas depois foi publicar, parou em editora, parou em premiação grande e tal. Eu não vou começar a citar nome aqui, porque a gente estaria cometendo Tem que listar muita injustiças, gente. sabe? Exato, a gente com certeza ia esquecer alguém, mas assim, já teve autor que, mandou coisa pra gente ou publicou pra gente que depois foi publicar em editora grande, que foi concorrer a prêmio, né, lá fora, né? Então a gente Ganhou o sabe prêmio aqui que dentro também, no ganhou o prêmio Brasil. aqui dentro. Então, cara, isso é tão legal, é tão bom ver que a ficção curta abriu espaço para que a gente tivesse contato com outros autores dentro do nosso mercado. E isso de uma forma muito saudável, né? Isso de uma forma que realmente fez com que a gente se conectasse com essas pessoas. A gente tem, né, na memória aí, histórias que a gente gosta muito dessas pessoas, então eu consigo mencionar, tem aquela história do fulano que ele publicou não sei onde, tem aquela história da ciclana que ela publicou não sei onde. Então, é muito legal que as histórias ficam com a gente, sabe? A gente lembra do que a gente leu e a gente fala, aquilo era muito legal. Você viu que a fulana vendeu lá para fora uma história que saiu publicada aqui? Esse tipo de coisa só foi possível pela ficção curta. Foi a ficção curta que fez com que fosse viável a gente ler e publicar tanta gente assim. Sim. E eu acho que dá para resumir a importância da ficção curta em duas categorias para mim, né? Eu acho que, na verdade, eu acho que assim, a importância da ficção curta é uma, que ela é quebrada em duas, mas a importância é acessibilidade. Então, a ficção curta é um formato acessível. Ele vai te permitir duas coisas. Como escritor, escrever muita coisa, experimentar um monte de coisa, testar, ter essa sensação de estar completando coisas, publicar em quantidade, porque quando você tem
um romance para mandar para as editoras, você mandou, vendeu, acabou, você não tem mais nada. Quando você tem 30 contos na sua gaveta, você consegue publicar em várias revistas, você consegue publicar em várias coletâneas, em vários espaços, em vários projetos, em várias newsletters, que quer que seja, você consegue fazer autopublicação dessas histórias com uma determinada frequência, ter né, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas, sei lá, ter um Substack em que você vai publicar, a gente acho que vai até falar em outro episódio sobre isso, sobre publicação. Mas eu acho que é bem legal você ter essa acessibilidade e você tem a outra parcela da acessibilidade, que é a acessibilidade de quem lê. Então, a pessoa que vai ler, ela vai poder ler pessoas diferentes, como a gente estava falando agora, vai poder ler histórias diferentes de pessoas diferentes. Então, de repente, eu gosto da história do Diogo de fantasia, mas o Diogo lançou uma ficção científica. Será que eu gosto? Eu não vou me comprometer a ler um romance inteiro do Diogo de ficção científica que eu não sei se eu gosto. Eu não vou ler, o Diogo publicou uma história hot. Pô, será que eu curto? Eu não vou ler uma história inteira, um livro inteiro de 100 mil palavras ou de, sei lá, 500 páginas. Eu vou ler uma história de 1000 palavras e falar, gostei, não gostei. Então você tem essa acessibilidade e também a acessibilidade até financeira mesmo. Porque no mercado anglófono e aqui no Brasil, a gente tem bastante coisa publicada de forma gratuita. Então, a Mafagafo, por exemplo, era gratuita, a Trasgo era gratuita. Ou você tem coisas publicadas a valores muito módicos. A Taverna era publicada a um valor, na Amazon, a um valor muito baixo. A gente tem contos independentes de pessoas que publicam, ou até coletâneas ali independentes, de pessoas que publicam a R$5, sei lá, R$10 estourando o e-book. Então, a gente tem uma acessibilidade que permite, né, que as pessoas leiam também, ou de forma gratuita, ou de forma paga, mas por valores baixos, né? E aí a gente, então, tem essa acessibilidade dupla. Eu diria que a principal importância para mim da ficção curta é essa acessibilidade, tanto para quem escreve quanto para quem lê. Então, assim, é meio que todo mundo ganha e, enfim, acho que é por isso que eu gosto tanto da ficção curta, assim, sabe? Eu sinto ela muito... Eu acho ela um tipo de ficção muito utilitária, sem necessariamente ser uma coisa chata. Eu adoro escrever ficção curta e eu sei que eu vou ter os benefícios de poder publicar em vários lugares, de ter muita gente lendo o que eu escrevi, de experimentar muitas coisas. Então, eu já escrevi coisas extremamente diferentes entre si. Então, acho que isso é bem legal, assim. Eu acredito que exista um poder muito grande também de você tocar pessoas com tão poucas palavras, sabe? Você ser capaz de, em 100 palavras, 300, 1000, 5.000 palavras, contar uma história que aquela pessoa vai carregar pro resto da vida dela, sabe? Ela vai falar, porra, aquela história, aquele conto, aquela flash fiction, nossa, é absurda, assim. É uma história sensacional. E você fez isso com pouquíssimas palavras. Você tem que ter uma habilidade tão grande para fazer isso. Você tem que ter realmente um senso do que você está fazendo, sabe? Você não é algo que só sai assim. Não é algo que, beleza, escrevi isso aqui e tá no mundo. Não. Se você sabe o que você está fazendo, existe todo um trabalho ali de botar a palavra certa no lugar certo, fazer acontecer o que precisa acontecer na hora certa. Então, existe uma curva, né, na qual você vai aprendendo ali e vai tendo mais domínio sobre como você está narrando as suas histórias ali por meio de ficção curta. E eu acho muito bonita essa curva, porque a gente se permite errar bastante, né? E quando você erra e você escreveu 1.000, 2.000, 3.000 palavras, é algo que você recupera rapidamente, sabe? O problema é você partir para escrever uma narrativa aí de 40, 50, 100 mil palavras. Qual é o espaço que você está tendo para errar, sabe? Qual é o espaço que você está se dando aí de errar? Então, existe uma beleza muito grande em narrativas curtas e eu gostaria muito de ver a galera aqui do Genialidades cada vez mais prestigiando quem publica ficção curta, seja aqui no Brasil, seja lá fora, mas o mais importante é vamos consumir, sabe? Não ocupa tanto tempo da gente, como ela falou. Sim. É extremamente acessível. Eu ia até falar isso, que você falou agora exatamente o que eu estava pensando, porque eu falei do dinheiro, mas eu não falei do tempo, né? Eu tinha falado antes, mas o que você falou agora, que não demora muito tempo, tanto para escrever, mas principalmente para ler, é muito importante. Porque, assim, hoje em dia a gente vê a nossa atenção dividida entre muitas mídias, muitos lugares, muitos espaços. Eu quero jogar videogame, mas eu também quero ver TV, eu quero ver série, eu quero ver filme, eu quero ler coisa, né? Eu quero ler também, mas eu quero fazer um monte de coisa. E aí, às vezes, é muito fácil da gente jogar, não tenho tempo para ler,
não consigo ler nada, eu não engreno no livro. Claro, às vezes você vai ler o livro antes de dormir, você tá cansadaço, você lê 2 páginas, é difícil de se engrenar numa história que tem 500, se você tá lendo 2 páginas por dia. Então, uma provocação que eu faço aqui é tentar ler uma ficção curta por semana. Cara, eu acho até conservador. Daria até para falar de ler uma ficção curta toda hora do almoço, porque se é 15 minutos você pega uma flash fiction, uma ficção relâmpago em algum lugar, você lê a história ali. E você lê uma história completa, com começo, meio e fim, com um gênero diferente, com um autor que você nunca leu. Você consegue fazer isso. Você tem backlog aí, tanto em inglês quanto em português, para ler por muito tempo, se você tentar fazer uma empreitada dessa. Mas eu tô sendo conservadora, né? O desafio de ler um conto por semana. Pegar uma revista, ler um conto. Na semana seguinte, você lê outro conto. Ou então pegar uma coletânea. Ou então pegar um site ali que publica, uma newsletter que publica histórias mais curtas, né? Tanto em português quanto em inglês, você vai encontrar. Então, acho que é uma boa provocação, assim. Dona Jana, você curto e grosso, gostou desse episódio? Curta. Eu amei. Curtiu o episódio? Curta. E é só Gostei. isso. Beijo para vocês e a gente se vê na próxima. Beijo.